Olá, seja bem-vinda. Eu me chamo Laura Padilha, sou enfermeira obstetra, fundadora da equipe Liorar Parteiras Urbanas, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu quero te dar boas-vindas a essa aula em que nós vamos falar sobre espiritualidade no parto. Bom, para quem não me conhece, além de ser enfermeira obstetra, eu sou mãe de 5 crianças, 4 que estão aqui, um que está no céu, e eu pude passar por 4 experiências de parto normais, né? O primeiro foi prematuro no hospital da Jacinta, aí o segundo foi da Lúcia, o terceiro da Tereza e o quarto do Francisco, né? O Francisco é Chicão, né? O pessoal conhece ele como Chicão. E tive eles em casa, então assim, mais do que uma parteira, uma enfermeira obstetra falando para você sobre espiritualidade no parto, aqui também está uma mulher, né, uma mãe que passou por todo esse processo de contrações, de viver de fato o parto como um grande retiro, né? Eu costumo dizer para as mulheres que eu acompanho, você está preparada para passar o seu retiro? Então a gente vai ver ao longo dessa aula como o parto ele pode ser desfrutado como um grande retiro espiritual, como um momento de amadurecimento na fé, um amadurecimento na espiritualidade, e isso de fato é um grande presente para nós. Isso inclusive entra dentro daquela alçada, né? Durante muito tempo a gente fica pensando, né? Nossa, mas a mulher vai sentir a dor do parto, né? Nossa, por que os homens, eu já ouvi esse comentário, por que os homens não sei, por que Deus fez a mulher para sentir a dor do parto e não o homem? Como se fosse algo ruim, né? Como se fosse algo, a dor do parto é um sofrimento que, sei lá, devia ser jogado fora. E na verdade, o meu objetivo nessa aula é que no final você olhe para o teu parto e pense, meu Deus, obrigada, né? É uma experiência, é um momento em que eu posso, de grande valia, né? Apesar dos sofrimentos e por conta dos sofrimentos e por conta das dores, nós podemos fazer coisas incríveis, né? E é isso que eu vou falar nessa aula. Então, antes de entrar nessa parte do parto mesmo, eu só gostaria de remeter a uma grande questão, né? Que é a questão do sentido da nossa vida, né? Quando Deus, né, nos criou, e aí a gente pode olhar lá para o catecismo, né? Eu lembro que quando eu li o catecismo, eu tinha iniciado na fé, eu me converti com 15 anos de idade, então eu era um pouco jovem ainda, não sou muito velha, viu? Mas eu era um pouco jovem. Eu comecei a ler o catecismo e me chamou muita atenção uma das primeiras frases do catecismo que falava sobre qual o sentido da nossa vida, o sentido da vida de todo homem, né? Considerando homem e mulher, né? Mas qual que é o sentido da nossa vida? Que Deus nos criou e nós vamos ficar nos batendo aí enquanto a gente não cumprir esse nosso chamado, essa nossa missão, que é o quê? Que é procurar a Deus, quer conhecê-lo, quer amá-lo e quer servi-lo. Então essas 4 coisas, elas vão dar um sentido para nós em toda a nossa vida, seja na nossa profissão, seja na nossa vocação, no cuidado com os nossos filhos, no nosso matrimônio. Se a gente não tem bem estabelecido que durante todo o processo da nossa vida a gente precisa procurar, conhecer, amar e servir nosso Senhor, fica tudo meio perdido e fica tudo sem sentido. Então aqui a gente vai falar sobre o parto, mas a gente vai falar sempre nessa ótica, né? Então, à medida em que a gente... Olha que interessante, vamos lá, vamos aprofundar mais um pouco. À medida em que a gente conhece o nosso corpo, é como se a gente conhecesse também, né, as obras que nosso Senhor fez em nós, né? Então, não é simplesmente... quer ter um parto normal? Se informe, né? Nossa, mas se informe. As pessoas ficam, mas por onde eu começo, né? Sei lá, eu tenho que saber as fases do trabalho de parto, eu tenho que saber o que uma ocitocina faz, eu tenho que saber o que é um colostro. Claro, isso é muito importante. Mas aqui eu tô falando de uma base, que é conhecer o próprio corpo, que é conhecer a própria natureza, assim como Deus nos criou. Né? Então, quando a gente começa a perceber isso, né, a gente começa a olhar o nosso corpo. Nossa, meu corpo é perfeito, né? O meu corpo, olha como tudo funciona perfeitamente, né? Vou dar um exemplo. Quando a mulher ela estuda
a fisiologia, a anatomia do útero, né? Então, ela entende que o útero é um balão que é a parte que amarra o colo, que tem fibras verticais no fundo, na parte segmentar tem fibras horizontais, e ela percebe que tudo aquilo é feito de uma forma tão perfeita para aguentar o peso da gestação, o peso da gravidade, do líquido, do peso do bebê, né? E à medida em que ela vê que aquilo ali é uma casinha tão apertada, e que lá no fim da gestação essa casinha vai sendo aberta aos poucos pelas contrações, ela vai olhando e falando: uau, como Deus é perfeito, como Deus criou tudo belo, né? E olha só que interessante, aqui a gente faz um grande link, por isso que parir, eu sempre digo, eu acho que não sei se você já ouviu, mas assim, parir não é só colocar o menino para fora, né? Aqui a gente está dizendo de muito mais. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, nosso útero e vê, por exemplo, né, esse exemplo que eu dei, você fala assim: nossa, Deus é perfeito, Deus criou isso, né? E como é bonito, como o meu corpo é feito para dar certo, né? Então, olhando essa natureza, né? Isso que Deus fez, esse grande feito de Deus, a gente vai olhar, né? Vai acabar procurando, conhecendo e vai amando. Quantas mulheres, assim como já aconteceu comigo, né? Olha para o próprio corpo, né? Na gestação, e olha que coisa incrível. Você, às vezes pode pensar assim: nossa, mas eu não faço muita coisa, né? Eu não tenho grandes feitos. Eu não sou uma celebridade. Eu tô aqui escondidinha na minha casa, cuidando dos meus filhos, criando os meus filhos, gestando eles. E olha que coisa incrível, né? Dentro de você, uma nova alma surgiu, né? Por bondade, por misericórdia de Deus, ela surgiu, e você também está, através do seu corpo, do seu sangue, das suas células, de toda a sua energia, tudo que você come, inclusive, está fazendo com que esse bebê cresça. Então, se você pensa que você nunca fez nada certo, que nunca fez nada bom, que nunca fez de grande valia, você está produzindo um bebê, né? Então, assim, percebe que segue aqueles passos, né? Então, olha, meu corpo, a gente olha para o nosso corpo e procura Deus. E se você olhar bem, você vai encontrá-lo, né? Uau, Deus fez tudo perfeito. Olha a minha natureza, olha as minhas mamas. Laura, eu descobri que eu tô grávida, meu peito fez assim, ó, pum. Foi por isso que eu peguei a mão no peito. Fez pum, porque, uau, meu corpo está preparando para nutrir esse bebê que logo mais vai chegar. Né? Quantas mulheres já sentem um colostro saindo, né? O leitinho saindo, ainda como o bebê não está aqui. Uau, né? Procurei, conheci a Deus, né? E, consequentemente, a gente só ama o que conhece. Então, à medida em que a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo, né? Como o meu corpo vai dar à luz, como esse meu corpo que eu acabei de falar vai nutrir, fazer com que essa criança cresça, essa criança seja forte, se desenvolva, né? A gente sabe que ali começa com a fusão do espermatozoide com o óvulo, e como que aquilo vai virar um bebê perfeito, né? Uau, o seu corpo é maravilhoso. Então a gente vai olhar para tudo isso e falar assim: Deus, a partir de agora que eu te conheço, como eu te amo. E quantas mulheres dão graças, dão glória, né? Fazem vários agradecimentos e louvores a Deus, porque de fato elas descobriram um grande tesouro. Né? Elas descobriram Deus no próprio corpo. Então, quando eu vou falar lá de parto, eu estou falando de uma intimidade muito grande. É que você olhar para o seu corpo e falar assim: nossa, me reconheci como filha perfeita. Olha como eu sou bela, porque Deus fez segundo a sua natureza. E o meu corpo, ele serve para gerar frutos, né? E olha que interessante, esses dias eu acompanhei um parto. Inclusive, ela teve uma cesariana com a gente, e depois ela teve um parto normal, né, após cesárea. E na hora do vulco ali, pega o menino e tal, eu tava aparando o bebê, e quem tava junto tirou aquelas fotos que a gente tira, assim, pegando pé, sabe aquela emoção? Pé dos outros, um pouco do teto e tal. E dentre essas fotos, tinha uma foto do bebezinho, assim, só a cabeça saindo, ela tava parindo de lado, né? Então, assim, na foto dá pra ver as costas dela e o bumbum dela. E o bebezinho que parecia que não tava saindo pelo bumbum, mas não era. Não era só a posição. E a cabecinha do bebê saindo, e aquela foto ficou toda embaçada, como se fosse num grande movimento, assim, sabe? E aí eu olhando as fotos, né, pensando: nossa, que fotos lindas, né? Saiu tudo feio e tal.
Essa foto eu parei, fiquei olhando, né? Falei, gente, que incrível, me deu um grande insight, que é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Essa foto mostrou pra mim o quê? Aquele corpo daquela mulher servia como uma passagem, sabe? Aquele bebê, pensa comigo, aquele bebê, aquela criança, né? Ela foi amada, né? Desde o início dos tempos. Nosso Senhor quis essa criança, quis essa pessoa, já pensou nela. Nosso Senhor, inclusive, fez o mundo pensando nessa criança. Ótimo, lindo. E aí, peraí, ele podia muito bem, vou criar ela, do nada, né? Plim, vou criar. Mas não, ele quis que todo o processo passasse pela nossa natureza. E ele quis usar dessa mãe, essa mãe, inclusive, vou até falando, ela chama Gabriela. Ele quis usar da Gabriela para ser um instrumento, né, dos seus grandes feitos. E aí eu olhei aquela foto e eu olhei aquilo e pensei, uau, o corpo da Gabriela é um grande instrumento. Se não fosse a Gabriela dizer o sim para aquela alma vir, se não for ela dizer o sim para todos os dias estar nutrindo e criando e crescendo aquela criança dentro dela, eu olhava e pensava, gente, o corpo como ritual de passagem, né? Como um objeto de passagem, e é como se Deus dependesse daquilo para a criação humana acontecer. E uau, eu fiquei assim, ó, extasiada. Então, assim, na preparação do seu parto, antes de pensar quais orações eu devo fazer, é você olhar ainda na gestação e entender nesse processo todo que no seu próprio corpo você pode procurar, você pode conhecer a Deus e você pode amá-lo e você pode servi-lo. Né? Ali, olhando para aquela foto da Gabriela, eu vi que ela estava servindo na maior potência ao Criador, porque ela quis ser co-criadora. É uma das questões que Futon Shin fala, né? Que a mulher, ela é co-criadora e co-redentora com o Nosso Senhor, né? E isso é muito bonito, porque quem que criou tudo, né? Nosso Senhor, né? E ele criou. E ele precisou, ele quis, entende que ele quis, né? Por vontade dele, né? Por bondade, por misericórdia, ele quis precisar das mulheres, ele quis precisar das mães, né? Então ele precisou da Gabriela, e a Gabriela disse sim, e aquilo aconteceu, né? Então ela serviu. Então foi incrível, né? Claro que quando a gente pega o bebê no colo, né, aquele quentinho, por mais que você passou por um parto normal, por uma cesariana, você pega aquele menino, dá uma sensação de céu, não tem outra coisa que parece isso não, é a sensação de céu. Você pega o menino e você fala assim, uau, realização plena, você não tem nem palavras para dizer. Quem aqui já passou por essa sensação? Vai colocar aqui embaixo, eu passei por essa sensação de céu, porque é incrível. E o que a sensação de céu dá pra gente? Né? Os discípulos diziam, né, no caminho de Emaús uma coisa, que o coração deles queimava. Quando eles estavam na presença de Deus, né, quando eles estavam ali com Ele, o coração deles queimava. E quando a gente pega um bebê e coloca no nosso colo, o que a gente sente? A gente sente o nosso coração queimar. Porque além da gente trazer o nosso bebê, né, pro mundo, meu amor, seu rostinho, sua mãozinha, nananã, você está simplesmente cumprindo a vontade de Deus, encontrando com Ele, amando Ele, servindo Ele. Então, nada mais natural do que quando a gente coloca o menino, né, o menino no nosso peito, a gente... Uau, meu coração ardeu, porque aqui eu cumpri minha vocação, aqui eu encontrei com meu Senhor, aqui eu estou unida a Ele, aqui eu estou amando Ele. Então, aqueles 4 passos de procurar, conhecer, amar e servir ao Senhor, ele se faz por completo. Então, você que porventura está vendo, né, essa aula grávida, ou ainda vai engravidar, ou quer guardar para quando for engravidar e quer saber qual é a melhor, né, a melhor preparação espiritual para o parto, antes eu quero te falar uma coisa. Aqui a gente falou nessa primeira parte sobre esse encontro com Deus através do nosso corpo. Isso a gente vai fazer durante toda a gestação. E como eu faço isso, né? Laura, me fala algo prático. Você falou coisas muito lindas, mas assim, Laura, eu tô numa relação com Deus tão fria,
que eu olho pro meu corpo e só penso assim, meu Deus, eu vou ter mais um menino para criar, como que eu vou dar conta de mais menino? Eu tô com medo do parto, tenho traumas, assim, eu olho, Laura, de fato pro meu corpo e não vejo nada disso que tá falando, né? Então, eu vou propor um caminho para você. Sempre na minha comunidade, né, que das minhas alunas, eu tenho uma máxima de comportamento, vamos dizer assim. Todo mundo tem um caderninho. Então, você vai pegar um caderninho, a sua caneta, e você, durante a sua gestação, vai começar a fazer esse caminho de procura. A gente falou dos 4 passos, né? Procurar, conhecer, amar e servir a Deus. Então, você vai começar a procurar. Você vai começar a procurar Deus, que nem a gente caça Pokémon. Nunca cacei, mas tem um momento de você, né? Eu já vi gente caçando um Pokémon, como é que é? Então, você vai começar a procurar Deus no seu próprio corpo. Como que você vai fazer isso? Simples e fácil. Você vai começar a estudar. Porque você, né, acabei de dizer, tem mulheres que, Laura, eu não tenho essa relação com Deus tão próxima, né? Sei lá, eu tenho mal e mal uma relação com meu pai, como que eu vou ter uma relação com o Pai do céu? Enfim, né? Então, a dica que eu te dou para você não estar no seu caderninho é você olhar primeiramente e entender como funcionam as fases do trabalho de parto, como funciona os órgãos, a anatomia ali para sua gestação, para você entender o funcionamento, né? Então, aquela parte de entre a gestante e parir, né, iniciar o trabalho de parto, o que o seu corpo faz para que isso aconteça, né? O que o seu corpo faz? A liberação de hormônios. Quando você estuda isso numa parte prática, não tem como. Você vai ver que o sistema é perfeito. Isso, de certa forma, vai entrar no seu coração, né? Eu tenho certeza que Nosso Senhor vai te mostrar uma hora, né? De que foi Ele que fez tudo isso. Mas é importante você dar esse primeiro passo. Então, pega o seu caderno e anote aí pontos que você deve estudar durante a gestação. Então, a anatomia da gestação, os hormônios da gestação, o início do trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, o próprio nascimento, né? Eu adoro falar e algo que mexe muito com o meu coração quando eu falo da hora dourada, né? De como o bebê se comporta, né? Quando ele nasce. Os sinais que ele dá, a procura pela amamentação, tudo tem um tempo, um timing muito perfeito, e quando a gente olha, a gente fala, uau, quem fez isso se não é o autor da criação, né? Então você coloca esses pontos, e mesmo que seu coração seja bem incrédulo, né? Comece a estudar isso aí, comece a procurar. À medida em que você vai procurando, você vai conhecendo, eu tenho certeza que o amor e o serviço ele vem como consequência. Então aqui a gente entendendo, né, nessa primeira parte, essa questão do corpo, né, como um grande serviço, né, para Nosso Senhor, a gente vai para a parte do parto, né? Então tá, Laura, eu me preparei, eu anotei no caderninho, fui atrás, incrível, eu tive um conhecimento de Deus, eu comecei a ver, a perceber Deus no meu corpo, eu entendi a minha vocação, isso me deu coragem, me deu energia, me deu impulso para eu ir para o meu parto, né? Mas, eu não me sinto preparada, 100%. E aqui eu quero dizer para você que está gestante, ou que vai parir, ou que já pariu, inclusive, que uma mulher não é só um lado espiritual. Então, aqui eu estou falando sobre espiritualidade no trabalho de parto, mas eu quero deixar esse grande marco aqui, né? A gestante não é só um espírito, só uma alma. Nós somos seres multidimensionais, né? Então, além dessa questão espiritual que é muito importante, nós também temos uma dimensão física, né? Que tem muitas coisas que interferem nisso, por exemplo, mulheres que têm ganho de peso, mulheres que têm diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, problemas da tireoide, problemas de saúde, enfim, vários, cardiopatias. Nós temos questões físicas, né? Dores nos ligamentos, pubalgia, tem tanta coisa durante a gestação, e muitas vezes fala assim, Laura, só a preparação espiritual basta. Não. Eu acredito, como enfermeira obstétrica, como parteira de centenas de mulheres, eu observo que existe, para que tudo aconteça bem no parto, é necessário um equilíbrio de todas as dimensões. Então aqui eu tô falando, né, da parte espiritual, que a gente vai aprofundar mais nessa aula, mas também tem a parte física,
tem uma parte familiar, social, né? Então, assim, às vezes você tá em um equilíbrio ótimo, você se preparou espiritualmente, você se preparou fisicamente, você tem uma gestação de baixo risco, está tudo bem. Mas você tá com o maior pipinão para resolver com o seu marido, né? Eu já acompanhei partes assim que a mulher que estava dando à luz, ela estava, né, uma mulher de fé, estava tudo bem, um parto de risco habitual, inclusive era um parto domiciliar planejado, estava tudo bem. Só que eu já acompanhei essa mulher 4 vezes. Nesse parto, exclusivamente nesse parto, ela estava sentindo muita dor, ela estava muito descontrolada, inclusive ela não conseguia se conectar às outras dimensões do trabalho de parto dela, porque existia uma grande pedra ali naquele sapato, que era a relação com o marido dela. Eles tinham brigado, né, um dia anterior, no dia, eles estavam numa crise conjugal, aquele bebê estava nascendo num momento de muita crise. Então, o parto todo foi repercutido de forma negativa porque ela não estava bem com o marido. Então, você entrava, incrível, você entrava na casa, você via que já estava assim um climão, sabe? E isso aconteceu durante o trabalho de parto, isso fez com que ela tivesse mais dor, que fosse uma experiência que até hoje ela fala, foi o parto que eu menos gostei, eu não estava legal nesse parto, né? E eu já, como parteira, eu já consigo ligar os pontos. Então, uma gestante tem uma questão física, tem a questão familiar e social, né? Muitas vezes, aqui eu estou dando o exemplo do marido, mas às vezes interferência, sei lá, da mãe, da sogra, das irmãs, enfim, toda essa questão social que é muito importante. Tem também uma questão emocional, né? Às vezes ela até parece um pouco o espiritual, mas está muito ligada à questão dos sentidos, das emoções, né? Em que a gente durante a gestação fica tão vulnerável, né, até por conta dos hormônios. Então, essa questão emocional também é importante, né, de preparo. E aqui eu vejo a questão emocional, podemos até falar emocional / psicológica, né, porque muitas gestantes, inúmeras, eu acho que é a queixa que eu mais recebo, assim, de 0 a 10 é o top 10, né, das queixas que eu recebo, das mulheres que têm medo, né. Laura, eu tenho medo de ir para uma cesariana, eu tenho medo de... Claro, bem, bom dia. Começando aqui, eu odeio, mano. Como é fácil, né? Eu tô com um ranho que de vez em quando vem meu nariz. Pode continuar, né? Eu tenho medo de cesariana. Eu tenho medo de ser violentada no parto, eu tenho medo de perder o meu bebê, eu tenho medo de... Nossa, é medo, gente. Se eu listar os medos que eu recebo, são muitos. Então é a queixa que eu mais recebo. E isso muitas vezes está relacionado ao nosso lado emocional e psicológico, né? Eu costumo dizer que existem as causas do medo, né? Então, uma das maiores causas do medo é uma questão psicológica de traumas, né? Traumas do que te falaram durante a infância, traumas do que você viu a tua mãe passando no parto, a tua amiga, traumas do que até as próprias pessoas dizem sobre o parto, porque a gente ouve o tempo todo que parto é algo ruim, que parto é dolorido, que parto não dá certo, que parto deixa frouxo, a gente ouve só coisas ruins de parto. E isso, de certa forma, fica aqui, guardadinho, né? Inclusive existe até uma explicação física, hormonal para isso, e a gente guarda de fato isso no nosso cérebro. E ele fica ali escondidinho à medida em quando a gente acessa, né? Por exemplo, parto, a primeira sensação, primeira questão que vem é aquela que está guardada no nosso cérebro, que parto é algo negativo, né? Traumático. Então, o medo, ele tem uma razão, ele tem uma fonte, né? Que pode ser um trauma ou até mesmo o desconhecido. Então, aqui eu quero, né, abrir um grande parênteses que eu acho bem importante, se você está preparando para um parto, né? As mulheres atualmente, isso também faz um link com o que eu falei lá no início, né? Elas não conhecem o próprio corpo, elas não conhecem o processo do parto, elas estão totalmente desconectadas. E esse desconhecimento, essa desconexão, faz com que elas gerem dentro dela medo, né? Pergunta para aquelas mulheres de antigamente se elas tinham medo de parir. Elas não tinham medo nem de cobra, nem de onça. Essas mulheres, elas tinham uma vida em contato com a natureza, em contato com o que Nosso Senhor
né, fez para que elas florescessem, assim. Então, Nosso Senhor fez elas cumpriam a vocação delas de forma magnífica, até pelo modo de vida que elas levavam, né? Então, elas conheciam o próprio corpo, elas faziam a relação do corpo, por exemplo, da menstruação, sei lá, com as viradas de lua, com as viradas de tempo. Elas tinham rituais próprios, então elas não tinham medo. Por quê? Uma mulher apoiava a outra. Uma mulher, a minha mãe me ensinava questões, rituais sobre o parto, né? E eu aprendi aquilo, e eu aprendia como dar de mamar com a minha mãe, eu aprendia a dar de mamar com as minhas irmãs. Então existia uma comunidade, e isso foi se desconectando, foi se desmoronando mesmo ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente entrou dentro de uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Antes, os partos eram realizados, era um evento intimamente da mulher, né? A mulher fazia o parto, era na casa dela, era algo muito dela. À medida em que as mulheres foram para o hospital para ter os seus bebês, não estou dizendo que é ruim, tá, gente? Eu não estou defendendo aqui que seja um parto domiciliar, feito por parteira, não estou dizendo nada disso. Estou só fazendo uma análise histórica, né? E aí, quando a mulher vai para o hospital, lá ela parece que ela pega assim, ó, tá aqui o meu parto, minha vida, minha história, essa questão de maternidade, ó, médico, tá aqui para você, ó, né? Parece que ela faz isso. Então, aquilo ali não importa mais para ela. Existe um profissional que vai fazer tudo por ela, né? Existe um profissional que sabe tudo e ela não sabe nada, né? Então, esse processo desembocou no quê? Qual que é o sintoma? Qual que é o sinal que a gente vê? Assim como um bebê está com pneumonia, a gente vê o bebê com febre, a gente tem esse sinal clínico de febre, a gente vê esse sinal e sintoma de um sistema obstétrico falido quando as mulheres mandam mensagem todos os dias para uma parteira que nem conhecem, né? Assim, né? Não me viu nunca pessoalmente. Tô com medo e se abrindo nos maiores medos que elas têm, né? Então, essa é uma grande febre, esse é um grande sinal de que esse sistema está doente. Então, essa desconexão faz com que muitas vezes as mulheres tenham um desequilíbrio emocional e aí vão para o parto cheio de medo. Quando ela sente uma alteração física, um sinal físico de contração, ela tá ali sentindo a contração, mas a cabeça dela, plim, ligou uma lâmpada. Aquele meu medo, ela vai acessar aquela questão. E o medo que eu tinha, o medo de morrer, o medo da cesárea, o medo do parto violento, justamente porque ela não conheceu, ela não sabe como é uma contração. Eu acabo acompanhando mulheres que fazem preparação de parto, mulheres que não fazem preparação de parto. As mulheres, assim, eu acompanho também, a gente vê isso nos estudos, né? As mulheres que não têm acesso à informação de como funciona o próprio corpo, até a sensação de dor durante o trabalho de parto é muito maior. Imagina, gente, eu fico pensando eu mesma, que já pari. Eu que sei como é que funciona, tudo bonitinho, titim por titim. Quando eu tô naquela contração de quase parir o menino, eu penso que eu vou morrer. Eu penso que aquela contração vai me engolir. Você imagina quem nunca estudou, vai pensar assim, não, agora é a hora da minha morte, porque essa contração vai me imprensar, né? Então, aqui eu dou um destaque para a informação como uma grande ferramenta da gente, pra gente virar essa chave e se preparar emocionalmente para o parto, né? Eu costumo dizer que quando a gente tá lá com o nosso guarda-roupa cheio de roupa velha, né? Tá lá cheio de roupa. A gente faz muito essa transição, né? Quando a gente tem bebê. A gente tem aquelas roupas que a gente não usa para amamentar mais, mas aí aquela roupa que a gente acha que vai caber depois do pós-parto, vira aquele guarda-roupão cheio de roupa, né? Quando ele fica todo bagunçado, não é bom, né? Isso não é bom para nós, né? Para nossa ordem, e a nossa cabeça também fica bagunçada, né? A gente abre ele e vai querer usar, pegar uma roupa rápida e tal. A gente só tem acesso a coisa velha, coisa que não serve mais, né? Porque tá tudo misturado, né? Tá tudo desorganizado. E isso acontece também com o acompanhamento do parto, não, mas com a nossa preparação do parto. Quando a gente coloca na nossa mente só coisas ruins, só traumas, só desinformação, só desconexão, só medo, e aí vem toda a lista dos medos,
quando vem a contração, a gente vai pegar as coisas que estão mais à mão, né? Se você nutriu durante o tempo todo da sua gestação medo, você vai sentir a contração, você vai... Vem aqui, medo. Ai, não dou conta, mãe, não sei o que, quero cesárea, quero morrer. Vai ser uma experiência que não vai ser uma experiência boa, não vai ser benéfica, não vai ser algo positivo. Você vai levar aquilo como algo muito sofrido. E quando você engravidar de novo, você pensa, meu Deus, eu vou ter que parir essa criança, outra criança, que sofrimento. E por fim, você não vai dar sentido a nada disso, né? Então, quando você organiza dentro da sua mente, né? E aqui, o que a gente faz quando a gente está com guarda-roupa velho? A gente vai ficar assim, velho não, mas com coisas velhas dentro dele. A gente tem que fazer uma faxina, né? A gente reserva um dia lá, eu vou fazer uma faxina, vai lá, desce tudo, método Marie Kondo, né? Põe tudo em cima da cama e você vai olhando o que eu uso, o que eu não uso, você vai organizando. O que você não usa, ou você doa, ou você joga fora, se tá muito velho, não é? Então, a mesma coisa na preparação mental para o seu parto. Você está se preparando para o parto. Inclusive, pega o caderninho seu aí, você pode até fazer esse exercício, né? Escreve aí, o que tá de velho na tua cabeça? O que não serve mais? Será que esse medo de ser violentada, será que esse medo de morrer no parto, será que esse medo de ficar larga, será que esse medo todo, ele tem uma finalidade boa para o teu parto? Ou ele é só um lixo, como aquela roupa que você acha que você vai usar, mas não vai usar, não vai caber nunca mais, né? Então, assim, você precisa fazer essa reflexão e durante a sua gestação, você vai fazendo uma faxina cerebral. Você vai pegar todos os seus medos que você vai anotar nesse caderninho, você vai fazer uma bola, né? E você vai jogar, não vai doar não, porque tem gente que não quer. Esse você vai jogar. Então você vai jogar esse medo e vai colocar roupas novas, roupas que te servem, né? Você vai colocar ideias e conhecimento que serve para você, gestante, né? Então você vai colocar informação, né? Como eu já disse, vai conhecer as fases do trabalho de parto, vai conhecer como funciona o seu corpo, você vai ir atrás do prejuízo. E quando você escreve os seus próprios medos, né? Você coloca ali, você já vai, então tá bom, eu tenho medo de ficar larga, por exemplo. Isso aqui eu tenho muito medo, vai estragar meu casamento, não vai dar certo, não. Então, já que você tem esse medo, você pega ele e joga fora e coloca no lugar dele as informações sobre aquilo. Então eu vou atrás de uma fisioterapeuta, eu vou atrás de entender o que é assoalho pélvico, eu vou preparar meu assoalho pélvico, né? Então assim, entende? Tá vendo como você vai substituir uma coisa por outra? Você vai pegar uma blusa, uma camisa que não serve para amamentar, que é muito justa, e vai colocar uma blusa que dá para amamentar, né? Então essa comparação que eu quero fazer para você. Então aqui a gente tá falando, né? A gestante, com um aspecto físico muito importante, com um aspecto social, familiar, um aspecto emocional e psicológico, né? E aqui, eu acho que eu não falei muito do físico, né? Deixa eu voltar e falar um pouco mais do físico. Então, quando a gente olha para nossa fisiologia, né? A gente observa que o parto é perfeito. Tem uma frase que a gente usa na humanização do parto, eu não sou 100% crente nela, tá? Eu tenho as minhas indagações. Mas eu quero trazer ela aqui como reflexão, de que mulheres sabem parir. O que as mulheres, quando alguém fala essa frase, ela quer dizer? Que o nosso corpo é feito para isso, né? Que a nossa natureza, ela é feita para isso. Inclusive, eu tive até pensando dias atrás, porque eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo assim, poxa, Laura, eu tenho 1, 2, 3, 4 mil cesarianas, né? Eu tenho muitas cesáreas, ou tentei um parto normal, não consegui, fui para cesárea. E parece que falta uma coisa assim em mim. Parece que eu precisava passar por aquilo. Não estou dizendo que você é mais mãe, menos mãe, nada disso. Mas eu observo nessas mulheres que tem de fato um fundinho de tristeza, não sei se bem a tristeza, mas assim, de insatisfação, vamos dizer assim, justamente por quê? Porque parir é da nossa natureza. O nosso corpo, ele foi feito para parir, para dar à luz. Para ser mais claro, para dar à luz pela vagina. Foi assim. Gente, sabe quando que foi inventada a cesariana? No ano de 1500. Quantos milhões de anos existe o nosso mundo? Né?
Então, assim, tá vendo como comparado é algo muito recente a cesariana, né? Então, está na nossa natureza, é algo intrínseco nosso parir. Então, a gente sente que falta alguma coisa? Sente que falta alguma coisa, né? Então, quando alguém diz, né? Nosso corpo é feito, mulheres sabem parir, quer dizer que o nosso corpo ele é feito para parir. Então, quem tá me assistindo, Maria, né? Maria é a grávida, né? Maria, você tá me assistindo, você fala assim, Laura, o que eu preciso fazer para parir, né? Eu preciso fazer uma academia, eu preciso fazer pilates, eu preciso fazer, sei lá, uma hidroginástica. O que você fala assim, Laura, me fala isso que eu vou lá e vou me matricular e vou fazer, porque eu sei que o meu colo do útero vai dilatar se eu fizer isso. Não. O que o seu corpo vai fazer então? Ele mesmo, que é tão sábio, tão perfeito, porque foi Deus que criou, né? Para manter a gestação, ele mesmo vai fazer com que na hora que for a maturidade do bebê, a maturidade do seu corpo, todos os órgãos do bebê está pronto, ele vai mandar, olha que interessante, uma ocitocina na sua corrente sanguínea, né? E você vai começar a ter contrações porque o seu próprio bebê deu um start hormonal dizendo, mãe, pode ir, já estou pronto, já vou nascer, né? Então você, Maria, não precisa fazer nada, né? Gestação de baixo risco, as mulheres, é só esperar. A gente costuma dizer, nossa, mas fulano não teve neném, porque ela não entrou em trabalho de parto, simplesmente ela não entrou em trabalho de parto porque operaram ela antes, porque ela ia entrar em trabalho de parto. Então, o nosso corpo, ele entra em trabalho de parto. A grande questão e aqui eu quero contar uma historinha, né? Eu lembro que, bom, pra mim, parto sempre foi cesárea, sempre é algo ruim e tal. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma parente minha querendo ter um parto normal. Foi uma prima minha. E há muito tempo, imagina, eu tinha... muito tempo, tinha 18 anos. Não era muito tempo assim, mas assim, não tinha acesso à questão do parto ainda. Inclusive, estava entrando na faculdade. E ela engravidou, inclusive engravidou na adolescência e tal, mas ela queria muito ter um parto normal, a mãe dela já tinha tido parto normal. E aí eu lembro que ela se matriculou numa academia de gestante. Era academia específica de gestante. Falei, nossa, essa vai ter um parto normal, porque ela tá fazendo tudo diferente, ela tá preparando o corpo dela pro parto, vai dar super certo. Gente, deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque ela entrou na academia de gestante, só que o médico dela era 100% cesárea, entendeu? Então não deu certo, porque ela quis uma coisa, o médico faz outra, não tem como, isso aí não tem como. Eu sempre falo assim, ó, gente, eu sempre faço essa comparação com casamento, né? Você quer muito ter uma penca de filho, quer ficar em casa, quer fazer homeschool, Teu marido não quer ter filho, quer viajar o mundo de barco, Gente, vai dar certo? Não vai dar certo. Vocês querem, amam, desejam, rejeitam coisas diferentes, então não vai dar certo. O propósito não é o mesmo. A mesma coisa com o GO, né? Às vezes você quer muito ter um parto normal, tá se preparando e tal, mas o seu médico, ele faz só cesárea, ele não vai testar com você, né? Alecrim dourado, ele não vai testar com você se vai ter parto normal ou não. Ele vai fazer a cesariana que ele sempre fez, o habitual que ele faz todos os dias. Então, o que eu percebi na história dela? Que ela havia se preparado, né, fisicamente, ali, ido pra academia, tudo da gestante, mas ela não tinha feito o principal, né, que era contratar um médico que estava alinhado com as suas expectativas do seu preparo para o parto. Né? Então, esse médico, no caso, né, esse profissional, se tivesse dado liberdade, tempo, né, condições para que ela evoluísse o trabalho de parto, com certeza o corpo dela ia fazer isso, né, por si só. É claro que muitas mulheres que realizam exercícios de movimento, de equilíbrio, né, que utilizam a gravidade ao seu favor, que fazem preparações que ajudem o corpo delas a ter uma maior potência, é muito melhor, né? Mas entende que isso não é uma condição para que você tenha um parto normal. Então aqui a gente falou, né, das condições, das dimensões física,
social, familiar, emocional, psicológica. Tem uma questão também que é muito importante, que é da assistência ao parto, né? Então, muitas vezes você está com todas as dimensões muito equilibradas, mas ali na hora do atendimento ao parto, você tem, né? Você, né, quer ter um parto normal, você escolhe um cesarista. Então, por mais que você planejou, que você estudou, que você fez investimentos para o seu parto, chega na hora como se tudo fosse por água abaixo, né? Porque você não alinhou as suas expectativas do seu sonho com o que aquele profissional vai oferecer de serviço para você mesmo, né? Então existe uma preparação, inclusive a gente fala isso dentro da nossa comunidade Pare Feliz, a gente tem até umas perguntas para fazer para o GO, para ver se a sua equipe está alinhada com os seus objetivos, né? Então isso é algo muito importante. É como aquela comparação que eu fiz, né? Não adianta você querer algo, teu esposo querer outro, não vai dar certo o casamento, né? Vocês olharem para direções opostas. A mesma coisa com a relação do GO, né, e com você gestante. Vocês precisam olhar para o mesmo tipo de parto, para a mesma realização, que daí aí sim vai ter esse alinhamento de expectativa. Então, olha só. A gente está falando aqui nessa aula o tempo todo, desde o início, de preparação espiritual, né, de espiritualidade no parto. Mas eu não queria deixar essas dimensões de lado para você entender, você que está me assistindo, para você entender que nós não somos só uma única dimensão, nós somos várias, né, dimensões. E à medida em que você tem isso equilibrado, você vai para o parto como uma experiência positiva, uma experiência única, e como eu mesma digo, para uma experiência feliz. E agora sim, olhando, eu tenho o maior carinho por falar de espiritualidade no parto, assim como eu disse lá no início da aula, de que quando eu me vejo grávida, né, vejo lá um positivo, eu penso assim, nossa, estou sendo convidada para um grande retiro, né? Um retiro espiritual, um retiro de amadurecimento. À medida em que eu vou engravidando e vou tendo a possibilidade de gerar aquela vida e de parir aquela vida, aquilo vai me formando como mulher, como filha de Deus, né? A minha própria relação com Deus, com a Virgem Santíssima, com os sacramentos, com a igreja, tudo isso vai me formando, né? À medida em que eu reconheço, como a gente já falou, né, no meu corpo, o cumprimento da minha vocação, o meu encontro com Deus, né? Então, quando eu me vejo, né, recebendo positivo, e a gente pode até fazer uma comparação, né? Acredito que você que está aqui me ouvindo já ouviu essa comparação do parto, né, da maternidade, os sacrifícios do parto e da maternidade com os sacrifícios que Nosso Senhor teve na cruz, né? Então eu gosto muito dessa comparação, porque ela de fato é como se ela dá um selo, né, de aprovado, né? Como eu disse para vocês, Futo Shin fala que nós somos co-criadoras, as mulheres são co-criadoras e também são co-redentoras. Então, quando a gente relaciona esse sacrifício da maternidade, do parto, com o sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos também corredentoras com Cristo, né? Futo Shin fala que nós somos corredentoras com Cristo na carne, né? Então, quando as comparações são as mais legais. Você pode até pensar assim, que nossa, que coincidência, né? Mas Nosso Senhor ficou 40 dias no deserto, né? Então, 40 dias, 40 semanas, o número 40 também é um número que nós, geralmente, né, gestamos, né? 40 semanas é o tempo da nossa data provável do parto, que vai dar ali os 9 meses. Geralmente, se tem, né, a gestação, um tempo de 40 semanas. E aí, com todas as características, todos os sinais e símbolos, né, que existem na própria paixão de Nosso Senhor, nós também, como mulher, vivenciamos na nossa gestação e durante o trabalho de parto também. Então, é como se nos 40 dias da quaresma, de preparação para a Páscoa, né, nós também fizéssemos isso durante a nossa gestação. O que é a gestação, a não ser a preparação para o parto? Né, a preparação para aquele grande tríduo que nós vamos fazer, né, de paixão, morte e ressurreição. Nós passamos isso toda vez que nós parimos, né? A gente faz um processo de paixão, a gente faz um processo de morte para nós mesmas, para daí receber a nova vida, né, que é a vida do nosso bebê e a nossa nova vida como mãe também. Mas antes que isso tudo aconteça, nós passamos por uma época de quaresma, uma época em que, por muitas vezes, nos é
podado algumas coisas, né? Alguns certos comportamentos. Muitas vezes a gente quer comer, mas não consegue porque a gente vomita, porque a gente fica com enjoo, porque tem todos aqueles hormônios da gestação. Muitas vezes a gente quer fazer coisas que a gente, sei lá, a gente corria, caiu uma coisa, a gente pegava com facilidade, agora tem um bebê, né? Tem toda uma mobilidade pélvica, uma dor aqui, dor acolá, a gente não consegue pintar o cabelo direito, enfim, várias coisas que faz com que nós como se nós jejuássemos daquilo, né? Então é um tempo de preparação, é um tempo de recolhimento, né? O que nós fazemos na quaresma? A gente se recolhe, a gente ora, a gente entra para o nosso interior, a gente faz práticas que remetem o nosso vínculo e conhecimento com Deus. A gente falou desde o início, né, sobre o processo de procurar e conhecer a Deus. Então, na gestação, você que está gestante, você é convidada a fazer esse processo de recolhimento, né, de olhar, de procurar, de encontrar, de conhecer, de amar e de servir a Deus ali no seu corpo com o seu bebê dentro do seu ventre. Né? À medida em que a gestação evolui, você entra em trabalho de parto. E essa que é a grande beleza. Você sente dores, e aqui eu quero que você saia dessa aula, como eu disse, com um grande objetivo, de não pensar assim, poxa, inclusive hoje eu acabei de atender uma consulta, né, em que a gestante falou que a irmã dela pariu e que a técnica de enfermagem falava assim, olha, você está sentindo dor, é por culpa da Eva. Então, assim, eu não quero que você saia dessa aula pensando assim, poxa, Eva, né? Não é assim, eu quero que você, pelo contrário, né? Que privilégio sentir dor do parto, porque através desse privilégio, desse sofrimento que Nosso Senhor me deu, né? Desse sacrifício que Nosso Senhor me deu, dessa dor que não tem como fugir, eu posso me unir a Ele. Quantas graças nós podemos conseguir com isso, né? Então, quando a gente sofre a paixão, a gente vai sofrer, né? Eu digo por conta própria, que já passei por isso, por carne própria, sangue próprio. Nós sentimos a contração, sentimos aquelas dores que são dores dilacerantes, né? É claro que aqui eu quero deixar bem claro, gente, que não estou falando que a dor é igual à dor de Nosso Senhor. Eu estou dizendo que é um momento em que nós podemos comparar. É claro que o sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus é incomparável, né? Ninguém sentiu dor igual, a condição, o mérito de Jesus não se compara nem se compara ao nosso. Mas estou dizendo que nós, olhando para a paixão de Nosso Senhor, nós podemos nos espelhar, e isso, de certa forma, vai dar força e graça para que nós conseguimos seguir no trabalho de parto. Então, dores dilacerantes, sangue, à medida que o colo vai dilatando, vai tendo sangue. À medida em que a bolsa estoura, tem líquido amniótico, tem água amniótica. Então, a gente faz o comparativo com sangue e água, né, que jorrou do lado aberto de Jesus. E tem a agonia, né? Eu, principalmente, toda vez que eu começo a sentir aquela força do expulsivo, me dá uma agonia, começa a suar frio, né? Porque eu vivo também, junto com o Nosso Senhor, é uma forma de unir. Fazer essa comparação com a Páscoa de Jesus, com a cruz de Jesus, com a paixão de Jesus, faz com que eu esteja unida a Ele em oração. Então, quando eu olho, eu penso, meu Deus, não sou nada. E tem outra questão que é muito importante, que é um grande presente, um grande privilégio de nós mulheres sentirmos essa dor do parto, porque à medida em que isso acontece a união, e nós podemos utilizar todos esses sacrifícios, todas essas dores em favor, em oração, né? Para outras pessoas, para outras almas, para as outras intenções, né? As mulheres que são consagradas a Nossa Senhora, entregar essas dores, esses sofrimentos no colo de Nossa Senhora para que ela bem distribua. Enfim, independente da sua situação, você pode, além de se unir a Nossa Senhora e dar sentido a todas aquelas dores que você está passando, você pode oferecer, né, todas essas dores para um bem maior, para algo que você queira, né? Então, isso vai acontecendo durante o trabalho de parto, né, durante o expulsivo. E aí, depois que o bebê nasce, que a gente já falou sobre isso, né,
quando o bebê vem para o nosso colo, o nosso coração arde, porque ali você encontrou o seu chamado, ali você encontrou o seu Deus ali, né, no cumprimento da sua vocação, você vive a experiência de céu, a experiência da ressurreição. Muitas mulheres hoje, inclusive, né, uma das outras mulheres que eu atendi, ela dizia isso, né, da experiência que ela teve no trabalho de parto dela, né, em que ela pôde encontrar a sua conversão ali, né? Essa, infelizmente, foi um parto em que ela perdeu o bebezinho, né? Foi um parto em que ela teve que induzir um bebezinho que já não tinha vida, mas ela falou: Laura, a oportunidade que eu tive de gestar esse bebezinho dentro da minha barriga, de perder ele já com uma idade gestacional avançada, foi uma forma que Nosso Senhor me visitou e eu pude me converter profundamente no meu trabalho de parto. Eu pude viver aquelas contrações me unindo a Ele. Eu olhava para uma parede, aquela parede estava toda branca. Eu olhava e pensava em Jesus Eucarístico, e aquilo me confortava, aquilo me fazia me unir a Ele, né? Então, olha que interessante. Todo esse processo de dor, né, paixão, cruz e ressurreição, você pode se unir a Nosso Senhor e fazer com que isso dê frutos, que essa árvore, além de dar fruto, né, de você receber o seu bebê ali no seu colo, isso dá frutos, você pode ajudar outras pessoas, ajudar outras almas. Quando a gente se prepara durante a gestação e a gente chega lá no fim, como a gente sente quando a gente vai num retiro, né? A gente vai lá, fica alguns dias e a gente volta animado, motivado, né? Que é impulsionado a realizar o nosso dia a dia. Então, à medida em que a gente se entrega a esse trabalho de parto, você sai dele pensando, quero mais. Né? Eu estava falando até esses dias com uma gestante, ela dizia, mas Laura, é muita dor. Eu falo, gente, uma loucura, pode ser loucura, mas as mulheres têm parto e falam, eu quero de novo. Porque é um retiro espiritual, uma vivência, uma experiência que é inigualável, né? Uma experiência de doação. Se você pensar pela lógica do mundo, vão falar assim, que loucura, até louca, tá querendo doar, mas não. Por quê? Porque é na experiência de parto que a gente vê o que o amor é capaz de transformar, né? Aquele amor de uma mãe pelo seu filho, aquela união, aquela comparação, aquela corredenção que você tem com Jesus, você acaba entendendo qual é o sentido de sacrifício, você acaba entendendo pelo menos um pouquinho, uma vírgula, um grãozinho de areia de como Nosso Senhor nos ama, você sai dali motivada. Motivada a quê, Laura? A seguir simplesmente o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu cuidado com os filhos, o seu cuidado com a casa, com a educação dos seus filhos, com o cuidado da sua família, porque você viveu uma experiência de céu, você viveu uma experiência de consolo, você viveu uma experiência de união com Jesus, né? E quantas mulheres aqui, fica uma orientação, uma dica, né? Que mulheres estão se preparando durante a gestação para o parto, vá até um sacerdote e peça a ele uma bênção do parto. A nossa igreja, eu falo que é um consolo, é uma grande graça, na verdade, em todos os momentos da minha vida, nos mais felizes e nos mais tristes, e também no cotidiano, que é algo que eu adoro, né, valorizo muito. A igreja, os sacramentos estão sempre presentes, nós precisamos utilizá-los, né? Então, assim, na sua preparação para o parto, quando você estiver pertinho de parir, peça ao sacerdote a bênção do parto, você vai sentir uma graça especial, né? Se eu puder confessar, puder comungar, né? É um momento, como eu já disse, é a paixão e morte. Por mais que você, né? Laura, né? Como que você fala do momento de morte, né? Durante o trabalho de parto? A gente está falando tanto de vida, mas de certa forma, um pouco de nós morre aquela Laura que é egoísta, que só pensa em si, morre um pouco daquela mulher que não tinha nenhum filho, não pensava que doação era o caminho, enfim, morre um pouquinho de nós a cada parto para ressurgir uma mulher nova, uma mulher mais madura, uma mãe mais carinhosa, uma mãe que se doa melhor, enfim, então essa experiência de tudo que eu já disse, né, esse privilégio todo de viver essas contrações, não tem outra coisa do que dizer, passe por ela, né? Passe, se entregue, prepare, né? Eu falei aqui de todas essas dimensões, aprofunde em cada uma delas, estude cada uma delas,
esteja aberta, sabe? Com o coração, com a mente aberta para passar por todo esse caminho, porque é um caminho que dá muitos frutos, né? O parto e a maternidade é um pedaço da nossa história, um pedaço da nossa biografia, mas é um momento que, se a gente souber bem utilizá-lo, ele vai dar impulsos sobrenaturais para que você seja uma esposa, uma mulher, uma mãe, uma educadora muito melhor.